Atualmente, o protesto do recebedor, é o nome desse protesto, é regulado pelo artigo 754 do Código Civil. Antes, era pelo artigo 756 do Código de Processo Civil de 1939, que continuava em vigor por força do artigo 1218, inciso 11 do atual Código de Processo Civil. A lei posterior e específica revoga a lei anterior e geral. Então, hoje, não há dúvida alguma que o prazo é o estabelecido no artigo 754 do Código Civil. Qual é a diferença de um dispositivo e outro? Por que eu lembrei do anterior? O anterior falava em 5 dias. O atual fala em 10. Ao que alguém poderá pensar, então melhorou. Não. Ledo engano. Como é importante ter atenção a tudo. Antes se falava em 5 dias, mas o início da norma era salvo prova em contrário. Então, o que isso queria dizer? Que se o consignatário da carga, ou quem lhe fizesse às vezes, o despachante aduaneiro, o comissário de avarias, ou mesmo o segurador, não apresentasse o protesto do recebedor contra o transportador, ele ainda assim conservava o direito. Ele apenas perdia a vitamina legal da presunção legal de responsabilidade. Por quê? Porque ao invés do transportador provar a sua eventual inocência, ele é que teria que provar, porque não fez o protesto, não fez a lição de casa, a culpa do transportador. Mas o direito subsistia. Hoje não. Apesar de ter dilatado o prazo, ter dobrado o prazo de 5 para 10 dias, o que a norma diz? Que se não for apresentado o protesto, há decadência de direito, perda de direito. Então o protesto ganhou um peso de bigorna e um valor de ouro. Se o protesto não for apresentado em tempo hábil, efetivamente o dono da carga ou seu segurador, um desses dois personagens, um desses dois atores do direito, perderá efetivamente o direito à reclamação. O prazo de 10 dias ele é contado a partir do momento que a carga é entregue, entregue a quem de direito. Como a dinâmica portuária é muito complexa, principalmente em se tratando de um processo de importação, por cautela, a orientação é apresentar o protesto do recebedor a contar do prazo da descarga. Porque aí é uma questão ontológica, uma questão matemática. Você tem uma data fixa e não vai discutir se foi no dia X ou no dia Y que se teve o conhecimento efetivo do dano. Mas isso quando o dano for aparente. Porque existe aquele dano que não se consegue descobrir no primeiro momento. E às vezes o transporte inadequado causa uma fissura que só é possível ser detectada num momento posterior. Então os 10 dias são contados a partir do momento que se identificou esse dano.